Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Quando o Senhor Jesus Cristo reuniu ali o povo, os seus discípulos, e começou a falar do Sermão do Monte. E ele começa ali, os bem-aventurados, e ele fala ali das bênçãos e também das perseguições, do sofrimento, dos que choram, dos que são perseguidos. Poxa, por tudo que nós vamos passar. Então ele fala ali que passaremos por dificuldades, problemas, mas quem for fiel também receberá a bênção do Senhor e a vida eterna. Ou seja, vamos passar a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo e do Senhor Deus. E lendo aqui a sua palavra, ele nos deixa um mandamento que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que fala sobre o dever de ser o sal e a luz da terra. Eu vou estar lendo aqui, esse texto aqui, para que você venha entender esse mandamento que o Senhor Jesus Cristo nos deu, que é muito importante, que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 5 e o verso 13, que diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ele está falando aqui do sal, Que somos nós? Ele nos compara ao sal, ou seja, se o sal perder o seu sabor ali de temperar a comida, para nada mais dele presta. Continuando aqui no verso 14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente, se acender uma candeia para colocá-la debaixo do cesto, ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. E assim deixa a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Ou seja, ele nos deu um mandamento aqui. Nós sabemos que o Senhor Deus, ele faz de tudo por nós. Tem muitas pessoas que falam, o cristão ele não é nada, ele não vale nada, ou uma pessoa. Mas é pelo contrário. Tudo que nós temos aqui, nesse mundo, Deus fez para nós. Todos os recursos naturais, tudo que existe, foi para nós que Deus fez. Os animais, as plantas, a terra, tudo. Tudo que foi pensado aqui, Deus criou para nós. Porque Ele não precisa de alimento, Ele não precisa de carne, Ele não precisa... Não, Ele criou o seu povo e Ele nos deu um mandamento de adorar Ele, de ter uma vida em santidade. E aqui Ele nos dá o mandamento de ser o sal da terra, ou seja, ser diferente. Nós sabemos que o inimigo, ele não para um segundo de usar os seus servos, as pessoas que servem a ele, para divulgar o pecado. Hoje, cada dia que passa o pecado, o inimigo usa tudo que ele pode, os meios de comunicação, a televisão, a internet, as pessoas, para divulgar. Quando tem uma notícia ruim, você vê que as pessoas elas fazem de tudo para divulgar aquela notícia, coisas que não são boas, que não vai alimentar a sua alma, pelo contrário, que só vai destruir. Mas quando tem alguma coisa sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o Senhor Deus, sobre coisas que vai edificar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, ou seja, ninguém dá atenção, ninguém divulga. É como, por exemplo, tem uma bênção numa igreja, alguém foi curado, uma pessoa teve um grande avivamento, quase ninguém fala, mas quando há um escândalo, ou seja, os meios de comunicação eles fazem de tudo. Por quê? Porque eles são usados pelo inimigo. O inimigo usa todos os recursos que ele tem para divulgar o pecado, para falar do pecado. Eu acho que você que tem um pouco de idade, assim como eu, o pessoal fala que alguns anos atrás dormia com as portas abertas, ficava nas portas das casas, sem preocupação de ser assaltado.
E hoje em dia não, cada um se tranca na sua casa com medo, tem medo de sair na rua, quando sai fica com medo de ser assaltado, de ser morto. Ou seja, o inimigo está fazendo de tudo, ele usa todos os recursos que ele tem na mídia, na televisão. Hoje você vê que na televisão é só pecado, ele usa tudo que ele tem para divulgar o que ele quer, a sua maldade, e para que as pessoas venham esfriar, para que as pessoas não busquem mais a Deus, porque nós sabemos que o inimigo ele já foi condenado. A Bíblia diz que o inimigo ele já está condenado, então ele vai fazer de tudo para levar você também, para que você não seja salvo, para que você não seja uma luz, não seja um sal. Olha o que diz aqui na palavra, no verso 14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. O que é que Jesus está falando? Isso é uma ordenança que ele deu. Ele nos deu um mandamento. Ele fala que nós somos a luz do mundo. O que significa isso? Significa que nós temos que ser luz nesse mundo de trevas. Ou seja, nós temos que fazer a diferença. Você que é cristão, você que é novo convertido, que está chegando agora, que você está ouvindo essa palavra, isso é um mandamento do Senhor para que nós venhamos ser luz. Ou seja, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na rua, onde você mora, ser diferente. Para que as pessoas, quando vê você no trabalho, falam: oh, olha, aquela pessoa ela é diferente, ela não se junta com a maldade, ela não fala coisas tolas. E ela é uma pessoa totalmente diferente. Ela fala: aquela pessoa realmente é um filho de Deus. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falar: para ser crente, para ser cristão igual àquela pessoa, eu prefiro estar no mundo. Por quê? Porque aquela pessoa não dá um testemunho, ou seja, ela não tem sido luz. Olha aqui o que diz no verso 15. Igualmente não se esconde uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Ou seja, o que diz aqui a palavra, né? Ele pegou essa analogia de uma vela, de um candeeiro, porque na época de Jesus não existia energia elétrica, então ele falava, né? Não se pega um velador, ou seja, não se pega uma luz e esconde ela debaixo da cama, de um cesto, ou seja, não, a luz ela tem que estar no lugar mais alto da casa, para que ela venha iluminar toda a casa. Só que ele deu essa analogia para a gente. Ou seja, onde nós estivermos, na nossa casa, no trabalho, na faculdade, na rua, temos que ser essa luz. Para que as pessoas vejam essa luz e seja beneficiada também. Porque quantas vezes as pessoas não foram até mim pedir uma palavra: ô Paulo, me dá uma palavra, eu sei que você é o homem de Deus. Ou pedir uma oração pela cura, ou para que eu viesse ali falar uma palavra de Deus. Ou você que tem sido uma pessoa que tem andado no caminho do Senhor. Quantas vezes isso não deve ter acontecido? E as pessoas elas se sentem seguras, ou seja, elas veem em você o espelho, né? A Bíblia diz que nós somos o espelho do Senhor. Nós temos que ser luz para glorificar a Deus. Olha o que diz no verso 16 aqui. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Ou seja, o que diz a palavra? Para que nós deixarmos as nossas boas obras. Então é necessário que nós tenhamos boas obras diante dos homens, para que eles vejam e falar: aquela pessoa realmente ela é de Deus e ela também quer Deus. Porque se eu pego minha Bíblia, eu vou para a igreja, mas se eu tenho uma vida de pecado, uma vida que não é conforme a palavra de Deus, as pessoas vão dizer: para ser crente igual aquela pessoa, eu prefiro estar no mundo, no pecado. Ou seja, em vez de elas glorificar a Deus, ela escandaliza a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos dá esse mandamento para que nós possamos ser luz. Onde você estiver, para que as pessoas venham até você, peçam uma palavra de ânimo, peça uma oração, você venha falar uma palavra da Bíblia, porque as pessoas que não são cristãs, elas não conhecem a Bíblia, elas não têm o costume de ler, e quando lê também não entende, porque o Espírito Santo não revela.
Então seja a luz no mundo, seja o sal. Isso é um mandamento do Senhor. E o bom é que quando nós recebemos o mandamento do Senhor e cumprimos, a Bíblia diz que Deus ele nos abençoa, ele nos enche com a sua presença, com a sua graça. Ou seja, Deus ele nos dá um mandamento, quando nós obedecemos, nós ganhamos muito mais, porque ele tem nos enchido com a sua presença, com a sua graça. E quando nós necessitamos de uma coisa e pedimos, ele nos abençoa, porque ele está vendo que nós estamos se forçando ali para buscar a presença dele. Nós sabemos que é difícil, o inimigo ele faz de tudo. Ele vai colocar situações, pessoas com palavras ali, com atitudes para que você venha desanimar. Mas seja fiel, seja a luz do mundo, seja o sal. Quando alguém vier com palavras tolas, ou quando alguém vier com propostas que não são segundo a palavra do Senhor, simplesmente fala: não, meu amigo, obrigado, eu sou filho de Deus, eu sou servo. E eu vou obedecer ao meu Senhor. Porque só obedecendo ao Senhor, nós vamos glorificar a Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor e damos um testemunho, a Bíblia diz que nós glorificamos ao Deus. Ou seja, nós estamos falando para o mundo que Deus é verdadeiro, que vale a pena obedecer. E no final da vida nós vamos ganhar a coroa da vida. Passaremos a eternidade ao lado do Senhor Deus, ao lado do Senhor Jesus Cristo, onde ali não haverá mais dor, não haverá mais choro, e vamos passar a eternidade na presença do Senhor. Então eu espero que você tenha gostado dessa palavra, e que você realmente venha ser a luz do mundo, e Deus ele vai derramar a sua bênção e a sua graça sobre a sua vida. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.